Boa noite, começamos a nossa web do dia 14 de outubro de 2022 para o evento 818124 na UC de Fundamentos de Mecânica. Voltando, né? Então a gente está dando continuidade à aula anterior, porque não deu para finalizar todos os slides, eu já tinha um pouco da ciência que realmente é muito slide para um momento só, mas aproveitando que nós estamos com a agenda bem programada, né? Estamos seguindo bem o nosso fluxo. Hoje a gente praticamente finaliza, né, todos os conteúdos que o nosso livro traz, assim como eu estava falando com o Augusto anteriormente, né, e agora para os demais que vão estar assistindo esse vídeo posteriormente, a gente traz aqui, mas é sintetizado, né, de forma resumida, porque o nosso tempo é curto. Então, espero que cada um esteja aí estudando pelo menos 1 hora por dia, fazendo a leitura do material, para adquirir essas competências e habilidades na parte teórica, né? E aí vai vir em conjunto os momentos presenciais para vocês terem também essas competências na prática, certo? Então, continuando aqui, ó, recapitulando, nós passamos sobre tipos de materiais, falamos sobre ductibilidade, fragilidade, materiais metálicos, cerâmicos, polímeros, compósitos, né? Seguimos até, salvo engano, as formas comerciais que esses materiais são negociados, são vendidos. Deixa eu ver se confirmar, foi esse o último slide, se eu não me engano, que a gente trabalhou na sexta passada. Confirma, Augusto? Confirma, foi isso mesmo. Foi esse mesmo, né? Então vamos começar agora para a parte, não sei se é a mais legal, mas para quem gostar de matemática vai ser, que é o nosso algebrismo. Então a gente vai trabalhar sobre questão de cálculos, né, que são aplicados, algumas unidades também que entram, né? Unidades na física aí, que entram para o assunto de fundamentos mecânicos, né? Então, os cálculos aplicados aqui nessa área, né? Então, o que que a gente vai estudar? Basicamente, todos os fundamentos da matemática aplicada à área de mecânica no desempenho das atividades inerentes a um técnico. No caso aqui está até eletromecânica, eu acho que não está certo, é técnica e mecânica. E também eles têm a mesma matéria, né? E o conteúdo é bem parecido. Então, um dos pontos, né, que a gente vai ter aqui na parte mecânica é o equilíbrio. Então, é possível afirmar que um corpo estará em equilíbrio se a resultante de todas as forças que agem no sistema seja nula e que o somatório dos movimentos de todas as forças em relação a um ponto qualquer da estrutura também seja nulo, conforme é possível observar. Então, aqui que está trazendo? Esse ponto aí, que tem um triângulo e um traço embaixo com riscos na diagonal, isso que representa o solo e um ponto de apoio. Então, esse triângulo aqui é um ponto de apoio para essa barra. Tem uma barra ali que tem um F1 de 2 newtons e o F2 de 5 newtons. Então, nesse momento aqui, essa barra tem equilíbrio. Se mudar a força, aumentar ou diminuir qualquer uma das pontas, é provável que não tenha mais equilíbrio nessa barra. Aqui tem por quê? É o somatório do momento em 1. O que é o momento? Vamos usar o ponto 1, que é onde está aplicando o F1. Então, se essa barra não tivesse o F2, só o F1, o que acontece? A força aplicada nessa ponta esquerda aqui ia fazer ela girar. E girar no sentido vai ser anti-horário, porque é como se esse ponto do triângulo aqui fosse um ponto fixo. Então a barra tenderia a girar. Não ia girar porque vai bater no solo, né? Mas ela faria esse movimento anti-horário. E a força em 2 é o sentido horário. Então, se tiver só F1, a barra ia estar pendente, né? Ia tocar no solo nessa extremidade esquerda, ia estar mais distante do solo a extremidade 2 lá, né? Que é a da direita. Ou o contrário também é verdadeiro. Se tiver só F2, ela ia tender a girar no sentido horário. E aí o F2 ia estar tocando ao solo e o F1 ele ia estar mais distante do solo. E por que que é igual? Existe uma fórmula para calcular isso, que é a força, né, que no caso F1 são 2 newtons, vezes a distância dessa força que a gente chama de braço, né, que é a distância onde está sendo aplicada essa força até o ponto que a gente está analisando. Se for o ponto que está fixo, né, que é o do triângulo, ele tem 10 metros. Multiplicando 2 por 10 tem 20. Para essa barra estar estável, né, ela não ter nenhum movimento, esse somatório tem que dar zero. Então, o outro lado, 5, como também está no sentido vertical
de cima para baixo, né? As duas estão sendo aplicadas do mesmo modo. Então, aqui, ó, você vai multiplicar o valor dessa força, o F2, que é 5 vezes o braço, né? Que é a distância, até o ponto que a gente está analisando, que seria o ponto de equilíbrio, né? Então, 5 vezes 4, 20. 2 vezes 10, 20. Então, fazendo essa multiplicação 2 vezes 10 igual a 5 vezes 4, você consegue encontrar, né, 20, que é igual a 20. Passando um dos 20 para o outro lado, como ele está positivo, vai negativo, né? Fica 20 menos 20 igual a zero. Então, para estar em equilíbrio, basicamente o somatório dessas forças tem que ser zero. Se aqui o F1 fosse, em vez de 2, fosse 4, qual o valor que o F2 teria que ser para ficar em equilíbrio? Você já consegue fazer essa conta? Se o F2 fosse 4, então seria 4 vezes a distância. 4 vezes 10, 40, né? A distância aqui não mudou para o F2, mas a força teria que mudar para ficar em equilíbrio. Então, F2, para dar 40, né? Você tem 4 vezes quanto? 4 vezes 10. Então, a força teria que ir para 10 para ficar em equilíbrio. Se a força fosse 9, a barra ia no momento do sentido anti-horário. E ela não ia ficar equilibrada. Então, é basicamente o seguinte. Para algo ficar equilibrado, tem que ter a aplicação de força na mesma intensidade. Aqui eu não tenho nada para demonstrar. Se eu tivesse, eu ia demonstrar para vocês aqui para ficar equilibrado, né? O que é necessário. Deixa eu ver aqui se eu consigo montar algum sistema aqui improvisado. Deixa eu consigo abrir minha câmera aqui. Acho que vocês estão vendo agora. Deixa eu ver se eu abaixo ela aqui. Estou equilibrando sobre uma superfície aqui, ó, um telefone. Então ele está equilibrado. Se eu começar a aplicar força nele aqui, ó, olha lá, ó, ele vai girar, vai ter um momento, né, no sentido, como é daqui para cá, pelo menos na minha referência, né? Vocês estão vendo invertido provavelmente. Ele está girando no sentido horário. Então o que vai fazer? Se eu aplicar força, ele cai, né? No caso ali, como vai estar apoiado e se tiver engastado, ele vai ficar preso. Então ele ficaria preso assim. E se eu aplicar força do outro lado, ele vai ter um momento no sentido anti-horário. E aí, ó, o celular também vai tender a fazer esse movimento. Para ficar em equilíbrio, ele está distribuindo a massa dele. Se eu aplicar força, tem que ser na mesma intensidade para ele ficar. Se eu aplicar mais na mão direita aqui, ó, que é essa, se eu aplicar mais do que na esquerda, ó, ele vai girar. Se eu aplicar mais na esquerda que é a direita, ele vai girar. Então, para ficar em equilíbrio, tem que ser somatório das forças igual a zero. Então, essa intensidade tem que ser zero. Deu para serviu de exemplo aí, deu para dar uma esclarecida. Não sei se essa intervenção aqui com o vídeo ajudou. Lembra a gangorra, né? Quando tem as crianças brincando lá. Se você tem um mais pesado e outro mais leve, dificilmente a gangorra fica equilibrada, né? E o mais leve nunca consegue fazer o movimento contrário, né? No sentido contrário na gangorra. Então é basicamente isso. Para equilibrar, tem que estar como fala? O somatório desses momentos tem que ser igual a zero. Cláudio, então vamos ficar à vontade, Cláudio. Professor, Sim. Eu peguei um pouco só, não entendi do F que você estava falando. Então, agora começou a chegar um eco muito grande, Cláudio. Só deu para ouvir o comecinho, depois o eco engoliu o que você estava falando. Você está com algum microfone um perto do outro aí, ou um na reta do outro? Não. Entendi aí. Aí, acho que agora melhorou. F1, 2N aí, F2, 5N aí. Eu não entendi, eu não peguei um pouco só da explicação. Isso são forças. Então, o F1 é a força 1. 2N é 2 newtons. Newtons é a unidade de força. E o F2 é a força 2. Então, ela é de 5N e o N é newton, né? Então, a unidade de força 5 newtons. Vou te dar um exemplo mais prático aqui. Tá vendo a sua chave aqui? Sim. Para você, quando você aplica a força nela, você está aplicando uma força que é medida em newton pelo sistema internacional. Então, você vai lá, pega para fazer o braço de alavanca, né, que o pessoal costuma chamar. Então,
Então, você pega na ponta da chave ali e vai e realiza essa força geralmente é medida em Newton. Aí aquele 2N e 5N essa força sendo realizada. Entendeu? Pode ser uma carga, uma caixa, ou alguém pesando, igual o exemplo das crianças na gangorra. Assim vai. Então aqui o conceito é o equilíbrio. Agora vamos para o momento de força aqui, né? Então pode-se definir o momento de força como sendo a medida da condição de uma força produzir a rotação de um corpo. Aqui no caso esse parafuso, né, ao redor de qualquer apoio ou rotação. Então aqui, qual que seria o torque? O que é torque? É essa força para fazer rotacionar, que a gente tem no carro geralmente também, que o motor do carro ele realiza um torque, né, para fazer essa movimentação. O pessoal até, quem gosta de carro, gosta de comparar o torque para ver qual tem chance de ser mais rápido ou consegue puxar uma carga maior. Então esse é o torque. Aqui, o que é o torque? É o movimento de rotação que essa chave vai desempenhar. Se você aplica a força na ponta dessa chave aqui, nesse sentido, né, de cima para baixo, uma força ali de 30 newtons, o que você vai fazer? Você vai fazer rotacionar no sentido horário. Então, fazer essa rotação, né, aplicando essa força o nosso torque. Então, como que é calculado o torque? O valor da força vezes o tamanho do braço. Então, o braço aqui é de meio metro, né? Então, você tem uma força de 30 newtons. Multiplicando esse meio metro, daria um torque de 15 newton metros, né? O torque pode ser, uma das unidades dele é isso. Então, está aqui embaixo. Ó. O torque necessário para realizar o aperto do parafuso é o resultado da operação demonstrada anteriormente. 15 newton metros. Então, quando vocês vão trocar o pneu do carro, pega a chave de roda lá, para exercer a força, né, para trocar seja a porca ou o parafuso, né, dependendo do tipo de carro que for, você aplica um torque para soltar esse parafuso, para afrouxar, ou aplica torque para imprimi-lo. Ou para imprimir não, você aplica torque para fazer o aperto desse parafuso ou dessa porca. Então esse seria o torque, também importante no nosso fundamento de mecânica. Isso aqui ficou tranquilo também? Isso aqui é mais fácil que com a chave, né? A chave de boca aí. Todo mundo já realizou torque. Então, é isso. São condições para ter o equilíbrio, né? Que a gente estava falando antes, que é o somatório das forças, né? Igual a zero, e o somatório dos momentos igual a zero. Então, para você ter um equilíbrio ali na horizontal, né? A somatória das forças horizontais for igual a zero. Se tiver um equilíbrio, né, na vertical, se for o somatório das forças verticais for igual a zero. Se você quiser ver o somatório das momentos de torção igual a zero para você ter equilíbrio, e o somatório dos momentos de flexão também igual a zero. Isso aqui a gente vai entrar também em cada um desses pontos. Aqui, ó, um exemplo da condição de equilíbrio. Ponto de apoio, que eu queria demonstrar anteriormente, está aqui, ó. Está no solo, esse ponto de apoio tem a barra lá. Está sendo aplicada a força na vertical, né? De 65 newtons no primeiro ponto, no segundo ponto de 15 newtons, e aí ele faz o somatório ali, ó, 65 mais 15 igual a 80, né? Então ele não teria o equilíbrio se a gente fosse analisar somente pelas forças na vertical, mas ele vai ver se está equilíbrio ou não, pelo momento. Então ele multiplica o 65 da força 1 vezes o braço, que é 30, igual a força aplicada no ponto 215 vezes a distância, né, que é esse braço de 130. Realizando as duas multiplicações, ele encontra dois valores iguais. E aí passa um para o outro lado, tá positivo, passa negativo, fica igual a zero. Então, com isso, você tem, né, provado algebricamente que a sua barra está em equilíbrio também. Então, o que manda é o momento, né? Qual é o momento que está sendo realizado. Certo? Com a dúvida aí, pode parar, que agora a gente vai entrar em pressão. Não ficou dúvida, vamos para pressão então. Pressão também é outra unidade importante, né? Então, apoiar um componente qualquer sobre um plano horizontal, sua massa produzirá um peso que será distribuído de maneira uniforme sobre essa superfície. Esse peso irá produzir uma força em cada unidade de área onde o componente está apoiado. Então, sendo assim, né? Esse peso sobre a unidade de área, né? Essa força recebe o nome de pressão, que pode ser calculado da seguinte forma: pressão é igual a força sobre a área. Esse S aí podia ser um A também, né?
S de space no inglês. Então, força sobre a área é pressão. Peguei, deixa eu ver um ponto. Você pode colocar um peso, por exemplo, um peso sobre uma mesa, né? Ou um peso quando a gente vai calcular. Deixa eu ver um exemplo que seja prático na nossa área aqui. Para você estar exercendo pressão. Geralmente é mais com líquidos, né? A gente vê exercendo pressão sobre líquidos, coloca ele dentro de um espaço, né? E vem diminuindo esse volume dele, né? Que ele tem para ocupar o espaço, que aí é o processo de compressão, né? Então, é justamente aplicar uma força sobre uma unidade de área. Então, a pressão, né? A unidade dele é Pascal. Pascal é igual a Newton sobre metro. Newton da força que a gente viu. E o metro quadrado, Newton sobre metro quadrado, né? Metro quadrado que é a unidade de área. Então, Pascal é uma outra unidade também que a gente pode encontrar em um sistema internacional, que é a unidade de pressão. É isso que ele prova aqui embaixo, né? Pelo SI, adotou como unidade de medida de pressão Pascal, que equivale a 1 Newton, né? Aplicado a uma superfície de 1 metro quadrado. 1 Pascal é igual a 1 Newton metro quadrado. Aqui um exemplo de pressão no desenho. Coloquei um bloco aqui, né, sobre a minha superfície, que tem uma carga ali, né, está exercendo uma força de 30 newtons. Então eu posso calcular, ó, estou aplicando 30 newtons sobre que unidade, né? 35 vezes 25. Então lá, ele vai calcular a pressão em 1. Que é, ele já fez a multiplicação dessas áreas, né? S1 igual a 0,000 metro quadrado, ele converteu aqui para centímetro quadrado, né? Mas se a gente trouxer para metro, vai ser 30 sobre 0,0000, não, 30225, né? Que é o S1 para peça 1. Eu utilizei essa menorzinha aqui, né? A mais estreita aí, que é 15 por 15. Então, com isso, né, se coloca 30 newtons sobre esse valor aqui do S1, você vai ter uma pressão de 133.333,33 Pascal. Se quem quiser fazer essa fórmula e dividir 30 por esse valor do S1, vai encontrar esse valor de 133 mil. E para o S2 da mesma forma, né? A gente já tem a força 2, que é 30 também. A área 2 é 0,0000875. Então, se eu pegar o 30 e dividir por esse valor aí decimal, né? O valor decimal, não, decimal era o P1. Esse valor decimal aí de 0,0000875, vocês vão ter uma pressão, né, de 34.285,71. Alguém sabe por que a pressão do 1 é maior do que a pressão 2? Do bloco mais estreito é maior do que a pressão exercida pelo bloco que é maior, ali ele mais largo? Professor, Sim, pode falar. Agora voltou um pouquinho do eco, Cláudio. Aquela hora você tinha conseguido resolver? tô ouvindo. Aí, agora sim. Então, no caso, a gente pega lá o 30 newton, Isso. vamos ver lá. Pega o 30 newton, divide. Pela área. Você sabe como que eu encontrei essa área aqui? No caso, a área é esses 15. 15 vezes 15. No caso aqui está em milímetro, né? A gente sempre trabalha com milímetro, então eu fiz a conversão. 15 milímetros vai dar 0, pode pegar 15 e dividir por 1000, né? Para encontrar. Então, 0,015 em metros, né? Então, ele é 0,015 vezes 0,015. Aí você vai encontrar essa área de 0,000225. Deixa eu abrir o whiteboard aqui, vamos ver se eu consigo calcular legal. Compartilhar aqui do lado, para a gente trabalhar. Não, eu vou ter que fazer de outro jeito. Capturando. Você falando assim que fez em milímetro. Aí você tá falando que fez em metro quadrado. Isso, aí eu tenho que converter, né? De milímetro para metro e depois multiplicar para encontrar metro quadrado. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um segundo. Eu vou perguntar porque se tá Uhum. essa aula aí, né? Aí
a gente já está mais ou menos por dentro, porque é muita coisa. É, isso aí mesmo, é muita coisa, né? Cabo vai... Técnica e mecânica aí tem muita habilidade para trabalhar. Então vamos lá, ó. Vou trazer para cá o nosso exemplo. Uhum. Não está com resolução tão legal. Então eu tenho que os lados, né, ali equivalem a 15. Deixa eu dar um espaço, né? 15 milímetros, certo? Deixa eu ver se eu diminuo aqui e aumento esse. Então tá, 15 milímetros. Para eu saber a área, vamos pegar desse bloco 1 aqui, o primeiro, o vermelhinho. Para eu saber a área desse aqui, eu teria que multiplicar 15 por 15, né? Então, Uhum. primeiro eu vou realizar a conversão aqui, ó. Eu vou fazer. Se o L é 15 milímetros, para eu trazer ele para metro, milímetro significa que é uma parcela dividido por 1000, né? É 1 metro dividido por 1000 que vai dar milímetro. Então, para Uhum. você converter, você teria que pegar o 15 e dividir por 1000, para você encontrar em metro, entendeu? Hum, E aí, tá. O que que vai fazer? Então, se eu dividir, eu vou ter 0, contar as casas aqui, 0,015 metros. Então, aquele 15 lá equivale a 0,015. E agora, para você encontrar a área, eu vou usar o S para não confundir ninguém. Eu tenho que multiplicar 0,015, que é um lado, e aí o outro também, vezes 0,015, porque os dois são 15 milímetros. E aí, eu fazendo essa multiplicação, né, do 0,015 que eu converti para metro, eu vou ter esse 0,000225 metro quadrado. Entendeu de onde ele veio? uhum. Beleza. Então vamos continuar aqui, ó. Vamos fazer esse cálculo inteiro. Para encontrar a pressão, né, é a força sobre a área. Então, para encontrar essa pressão, quanto que é a força nesse primeiro bloquinho ali, o vermelhinho? A força é 30. É 30. Exato. E a área eu vou copiar, né, aquele valor lá que eu acabei de calcular. Então vai ser 30 dividido por esse 0,0. 0, 2. Exatamente. 225. E agora você tem a pressão, que vai ser um valor assim, ó, 133. Vou Aí colocar um ponto para você fez tirar foi, o... aí você fez foi dividir. Isso, é divisão. É força dividido pela área. Vou dividir pela área. E aí, que aqui é... Vou dar até um espaço, né? De onde que veio esse 30? É 30 newtons. E por 0,25 metro quadrado. Então, daí que veio esse valor de pressão, 133.333,33 Pascal. Entendi. Então aqui é pressão. Então toda vez que vocês verem pressão, né? Geralmente a gente vai ver pressão lá na hora de calibrar o pneu do carro, né? Que E também vai estar em bar, vai estar em PSI, vai estar em Libra. Eu nem lembro mais qual que é a unidade que o posto usa, né? Os manômetros lá. a gente teve essa aula sábado. Ah, falou sobre isso sábado? Foi pressão, bar e Foi Pascal, bar e Libra, né? libra e foi o outro lá também lá. Quilopascal, falou sobre, deixa eu lembrar a unidade de pressão aqui. Tem quiloforça por centímetro quadrado. Isso também. Também falou sobre ele. Uhum. É, tem várias unidades que, como tem o nosso sistema internacional e tem o sistema inglês, né? Tem várias formas de conseguir essa unidade. Então, nesse primeiro aqui, o vermelhinho, a gente tem esse cálculo aqui, ó. A pressão. Vamos fazer junto, então, esse outro aqui do lado, para a gente... Já vou colocar uma cor diferente, esse bloco aqui. Aham. Então, bora fazer junto aqui, ó. Vou abrir. Quanto que é o L dele aí? Qual que são os valores? O lado, né? Para a gente calcular a área desse bloco colorido aí. É 35, né? Aqui eu não estou enxergando porque ficou miudinho. Então, olha lá, eu vou soprar então. É 35 milímetros e Pegando. 25 milímetros. Eu já vou converter aqui, ó. 35 milímetros eu sei que vale 0,035 metros. Como que eu sei disso?
eu acabei de calcular anteriormente, né? Então, eu pego 35 e divido por 1.000. E o 25 é a mesma coisa lá, 0,025 metros. Para encontrar a área, eu vou multiplicar os dois, 0,035 vezes 0,025. Com isso, eu tenho o valor da minha área, que é 0,000875 metro quadrado. Tranquilo até aqui, né? Onde que vê essa área? O 25 é essa unidade aqui que eu estou apontando para vocês, ó. Vou até fazer um risquinho. E 35 é essa aqui. Então, com isso eu achei a área. E agora, para achar a pressão, o que eu preciso fazer? Qual que é a conta? Dividir É a força esse sobre a zero. área, né? Aham. Então, beleza. Quanto que é a força aí? Vou ter que soprar porque está pequeno, né? 30 newtons dividido pela área, que é 0,000875 metro quadrado. Aí você faz essa divisão, você já vai encontrar o valor da pressão. Pressão. Que é 34.285,71 Pascal. Então, esse aqui é para o nosso segundo bloco. Pergunta: por que que essa pressão no bloco mais estreito é maior do que a pressão feita pelo bloco maior? É o bloco mais largo. Isso que eu ia já perguntar mesmo. Exatamente. Por que vocês acham que acontece isso? É porque a área que está tendo pressão é mais pequena do que a outra, que é maior. Exatamente. Então, se você está aplicando a mesma força em diferentes áreas, a área que for menor, ela está sofrendo maior pressão. Então, a área, se você tiver uma força distribuída numa área maior, a pressão que está sofrendo é menor. E quer ver um exemplo disso? Vamos dizer que uma mulher, quando está com um salto, aí não sei se todo mundo é casado, tem namorada, mas já viram mulher de salto, né? Quando ela pega aquele salto lá, geralmente está dançando com o namorado, marido, esposa e pisa no dedo do cara. Porque a dor é, você acha que para o homem deve ser mais perto de um parto que deve chegar, né? Então é porque a pressão que está sendo aplicada ali naquele ponto do salto é gigantesca, porque a área é pequena, entendeu? Se a mesma mulher pisar no seu dedo com um calçado maior, vamos dizer um tênis, o que for, a área que ela está aplicando essa força é maior, então a pressão é menor. Por isso não dói tanto. Acho que esse é o exemplo mais próximo que eu consigo chegar da realidade, para ficar mais palpável. Deu para entender a diferença? Uhum. Então, a força aplicada, se for igual, quanto menor a área, maior a pressão, com as mesmas forças, entendeu? Então, tem sempre esse conceito. Deixa eu voltar aqui para o nosso material. Pressão, então, ficou legal. Ficou. Beleza, então vamos mandar bala aqui para os nossos próximos, né? Que são conceituais aqui, mas com certeza vai ser usado mais para frente. Então, aqui ele vai trazer esses cálculos, né? Aqui ele traz em bar. Bar é outra unidade. Um bar é igual a 10.000 Pascal. Mas se você pegar esses valores aqui que ele encontrou e multiplicar por 10.000, igual esse 1,33, você vai achar um valor parecido ao P1 aqui, que está do lado, que foi eu que ingressei nesse slide, né? Eu calculei. E o P2 é a mesma coisa. Multiplicar por 10.000, você vai encontrar um valor bem próximo aí de pressão. Beleza? Então vamos para a seguinte. Qual o próximo conceito importante? Tensão de tração, né? Quando aplica uma carga ou força de tração em um corpo com comprimento inicial L, este tende a deformar-se conforme ocorre o aumento da intensidade da carga, provocando o alongamento unitário, né? Esse Ezinho é o que a gente costuma falar também de deformação, né? Até que a força cesse, né? E o alongamento total, no caso é o delta L, né? Que é a variação o Ezinho é deformação mesmo, tá certo? Tô vendo aqui do lado. O E é deformação, o alongamento total, que é o delta L, né, seja atingido. Pode-se dizer que a relação entre o alongamento total e o comprimento inicial é o alongamento unitário, né, que é a deformação expressa em percentual.
Um exemplo é quando a gente pega um material igual o alumínio, né? Que a gente viu que tem uma ductibilidade bastante alta. Quando você aplica tração, o que seria tração? Deixa eu abrir essa câmera aqui de novo. Deixa eu ver aqui que eu consigo. Esse celular aqui, né? O celular. Então, se eu pegar, apoiar 2 pontos nele aqui e exercer força, tentando separá-lo, né? Essa mão para cá e essa mão para cá, você está exercendo tração sobre o corpo. Então, exercendo a tração, a tendência é ele alongar. Lembrando, se o material for dúctil, ele alonga. Se o material for frágil, na hora que você exercer a tração até o nível que ele consegue suportar, logo depois ele vai se exalhar, né? Ele vai se romper. Então, esse seria o conceito de tração, aplicar forças nas extremidades em sentidos opostos, né? Tentando alongar esse material. E aí ocorre a deformação do mesmo. Temos a tensão de compressão também, que já é o contrário. Voltando aqui, né, na câmera, se na tração a gente exercer a força em sentidos opostos, né? Agora a compressão continua também em sentido oposto, porque um vai estar exercendo para cá e o outro para cá. Então vai tentar esmagar, né? Seria uma para alongar, essa para esmagar, para exercer essa compressão no corpo. E aí a mesma coisa, o material duct vai fazer aquele formato de barril que a gente estudou na web anterior, e material frágil, a tendência dele é se romper também, porque ele já não vai ter essa habilidade, né, de ter essa deformação. Então, a tensão de compressão, né, é uma tensão oposta à da tração, pois a força aplicada tende a comprimir o corpo de prova. Também acontece no sentido longitudinal do corpo de prova, mas tendendo a encurtá-lo, né? Então, basicamente achatar, esmagar. O exemplo aqui vai dar a mesa, né? Com peso sobre ela, os pés recebem um esforço de compressão que é distribuído em cada milímetro quadrado de sua área. Em uma prensa, né, quando a peça é atingida pelo martelo, está recebendo uma força de compressão para que tome a forma da matriz instalada na máquina, que é um dos processos, né? Processo por compressão, você pode fazer estampagem, né? Diversos outros que a gente vai ver na próxima UC. Então, basicamente, a prensa está executando o trabalho dela, né? A gente comumente chama de prensar, né? Que é de comprimir, está ocorrendo essa tensão de compressão. Então, alguns corpos têm essa habilidade de poder ser comprimido e outros nem tanto. Outro tipo de tensão, cisalhamento. Aí já é uma tensão para ruptura, né? É como se aplicasse uma tensão de corte, né? Não seria bem corte, mas é basicamente isso. Então, a força que é aplicada na seção transversal de um corpo de prova, cuja a tendência é de cortá-lo. A tensão de cisalhamento, vou abrir a câmera aqui, não é bem isso, mas tentando ser o mais didático, é como se exercesse uma força mais ou menos assim, ó, tentando partir, né, tentando cortá-lo. Então, a primeira a gente tracionou, a segunda a gente comprimiu, e agora é uma força tentando romper no meio, né? Que aí já também entra outra habilidade, é a forma mais comum de fazer o material partir, né? Então, a tensão de cisalhamento é a relação entre a força cortante e a área transversal do corpo de prova, né? Também no ambiente fabril, como um pino, rebite, eixo e até parafusos serem cortados, né, pelo esforço de cisalhamento, que foi não tracionou ele nem comprimiu, tentou fazer a força aplicada foi um corte, né, ali, geralmente como ele está fazendo a união que a gente já viu, né, união permanente, né, no caso de um rebite, né, quando você rebitou ele vai estar sofrendo algumas forças, e aí tem duas placas ali que ele está fazendo essa união. Então, como essas placas podem movimentar, né, em sentidos diferentes, dependendo da. É lógico que no movimento que o rebite está segurando, mas as forças aplicadas seriam para isso, e ele vai sofrendo essa tensão de cisalhamento. Sofre, sofre, até que chega uma hora que ele não consegue mais suportar e se rompe, né? Então, isso acontece por sobrecarga ou quando o componente é mal especificado, ou por falha de projeto, né? Não viu todas as forças que poderiam ser aplicadas, ou por um momento utilizou de modo que não estava projetado, ou um componente veio mal especificado, né? Escolheu errado, rebite errado, e por isso ocorrem as tensões de cisalhamento, que é a ruptura, né, desse material. O próximo é a flexão, né? Flexão é muito normal em vigas, né? Em locais que estão biapoiados, né? Ou mais apoios.
Deixa eu ver como que eu posso explicar essa flexão aqui. Como que eu posso fazê-lo? Imagina que aqui fosse uma viga, né? Esse celular está apoiado aqui, eu vou fazer 2 pontos de apoio com as minhas mãos. Então, se viesse uma força acima, né? E tentasse flexionar lá, aplicar uma força, ia tentar fazer que ele fique em formato de curva, que vocês estão vendo aí no material. Então, ele vai se flexionar, dependendo do tipo de tensão. Então, geralmente a tensão é apoiada no comprimento do seu corpo, ou num ponto, seja central, ou só não nos apoios, né? Que se for em cima do apoio, não vai fazer nenhuma diferença na questão da flexão. Então, se ocorrer uma força, ele tende a ficar flambado, né? Que eu costumo chamar assim. Ele cria uma barriga, né? Então, ao aplicar um carregamento em uma viga ou eixo, constata-se que aparece no seu interior, né? Vários pontos que estão recebendo a ação de forças chamadas de tensão. Então, aqui nessa figura, né? Quando a viga ou eixo está submetida a um esforço de carregamento à flexão, na parte superior da linha neutra, as fibras do material estarão recebendo tensões normais de compressão, que é diminuindo, né? Você pode ver que o ponto aqui, ó, usa esse exemplo da direita de baixo. A linha de cima, né? Se a gente pegar a parte de cima aí, mais próximas setas que estão apontando no sentido vertical, né? Elas estão cada vez mais próximas, né? Se pegar as extremidades de cima dessa viga. Então é como se elas fossem comprimidas. E as de baixo é como cada vez mais distantes, né? Como se elas fossem tracionadas, alongadas. Então aqui que ele traz, né? As fibras do material, né, na linha superior à linha neutra, né, que seria a linha do meio, estão recebendo tensões de compressão e na parte inferior as fibras estarão recebendo tensões normais de tração, enquanto que a seção transversal da viga está recebendo a tensão de cisalhamento, que a tendência é ela se partir, né, romper no ponto central aqui, se a distribuição de força for igual e o material também tiver espessura igual, né? Então é no meio que ele vai flexionar até o seu limite de flexão e ele se rompe, né? E pode acontecer com vigas aí também, né? Vigas, eixos e assim vai. Temos ainda a tensão de torção. Torção que seria, né? Quando se prende uma barra pelas suas duas extremidades e se aplica nela um binário de força em sentidos opostos. Essa sofrerá uma torção no seu próprio eixo e sua seção transversal será submetida às forças transversais de cisalhamento provocado pelo momento torsor ou torque, que provocará uma tensão de torção ou cisalhamento. Então aqui, ó, o telefone de novo. Eu vou girar essa mão aqui, ó, nesse sentido, e a outra eu vou girar no sentido contrário. Então, se eu tentar girar um para o lado ou para o outro, eu posso exercer uma força de torque, né, em sentido contrário, que faz ela torcer, né? Que é o movimento que a gente faz quando pega a roupa da máquina, né? Hoje em dia bem menos, mas antigamente, quando não tinha essa tecnologia toda aí, tinha as lavadoras tanquinhos, né? Então você pegava e torcia a roupa, você aplicava o torque em um sentido numa extremidade e na outra no sentido contrário. Então você ia torcendo a roupa. O material também pode acontecer isso, só que quando ele vai torcendo é normal ele cisalhar, né? Ele ter essa ruptura. Certo? Então as tensões aqui, sei que o conceito é meio adverso, mas trazendo para a realidade a gente consegue basicamente imaginar, né? Que a teoria a gente imagina na prática. Então, trazendo esse exemplo aqui, eu tinha o celular na mão, mas para vocês entenderem, essas partes das tensões, tranquilo? Ficou alguma dúvida? Tranquilo. Beleza, então já pegaram aí tração, pegaram compressão e assim vai. Agora, outro ponto importante aqui na nossa transmissão, né? Vocês lembram lá da nossa aula que a gente falou sobre elementos de máquina, sobre polia, sobre correia e assim vai. Então, rotação de polia, né? Para saber qual a velocidade fornecida para o conjunto de polias, é necessário conhecer a relação de transmissão existente entre as mesmas, né? Qual é a relação entre o número de voltas que a polia 1, não, que as polias, né? N1 e N2 numa unidade de tempo e seus diâmetros, D1 e D2. Quanto à velocidade periférica, esta é a mesma para as duas polias. Se no eixo movido, né, que é o que está recebendo a força direta do motor, que está ligado à carga, tivermos uma polia com o mesmo tamanho da polia que está fixada no eixo movido é o que recebe a transmissão.
O eixo motor é o que gira, né? Então, me perdoe aí, corrigindo. Então, o eixo movido, que é aquele que vai receber, que sem o motor ele não gira, né? Está ligado à carga, tivermos uma polia com o mesmo tamanho da polia que está fixa no motor, a velocidade de rotação será a mesma produzida. Então, se no motor está 400 RPM e as duas polias têm diâmetro igual, o seu motor, o seu eixo movido, né? Seja lá o que você quer mover lá, seja no caso, vamos pegar aí, são volutas, né? Volutas ali que você vai girar, vai ter a mesma velocidade de rotação. Então, o que muda? Se eu tiver no motor uma polia pequena e a polia no eixo movido, né, for maior, então, vamos dizer, numa relação de 2:1, então a cada 2 voltas que a polia do motor dá, o seu eixo movido vai dar só uma volta, né? Então, você pode fazer o seguinte, quero que ele fique mais lento ainda. Você aumenta a polia, quer que seu eixo movido fique mais lento, você vai aumentando essa polia. Se você quer que o seu eixo movido fique mais rápido, aí você faz o seguinte, você diminui a polia. E assim vai essa relação de diâmetro com relação à rotação empregada, né, no seu dispositivo, no seu ativo, no seu mecanismo, onde for. Então tem essa relação. E como que a gente pode calcular ela, né? Eu falei aqui que se tiver uma no eixo motor pequeno e uma grandona no eixo movido, você vai ter o eixo movido mais lento, né? Como que eu posso calcular para descobrir qual a rotação? Tem essa relação aqui, ó. N1 sobre N2, o que é o N, né? É a rotação. A rotação 1, que é no eixo motor, sobre a rotação no eixo movido é igual ao diâmetro do eixo movido, diâmetro da polia do eixo movido, sobre o diâmetro 1, que é o diâmetro da polia no eixo motor. Então, eles são basicamente invertidos. Com isso, você pode calcular, vamos ver. Tem uma rotação do meu motor em 1160 RPM. E a rotação do meu eixo movido eu quero descobrir. Vamos calcular para facilitar? Vou usar de exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui no outro slide. Tem aqui, ó. Então, o que acontece, ó? Ele tem o D1, né? Que é o diâmetro da polia motora, de 100 milímetros. E a rotação nessa polia de 500 RPM. Qual será a rotação na polia movida, cujo diâmetro dela é 200 milímetros? Então, é basicamente uma polia que é o dobro de tamanho, né? A movida. Então, se ela é o dobro de tamanho, eu vou colocar lá NO 500, que é a rotação 1. N2 eu não sei. Igual ao D2, que são 200 milímetros da polia movida, dividido por D1, que é o diâmetro da polia motora. Então, fazendo essa conta aí, né? Ele pode fazer a multiplicação, a regra de 3, né? O pessoal brinca para o Enem, se você saber só a regra de 3 para resolver tudo. Ou ele pode fazer direto, né? 200 dividido por 100, que daria 2. E aí passa o N2 multiplicando, daria 2, N2, e passa o 2 dividido em 500, né? Daria na mesma da regra de 3 ali, que ele fez. Multiplicou 500 por 100, vai ser igual ao 200 vezes N2, né? Como 200 está multiplicando N2, passa dividindo. Então, ele multiplicou, vai dar 50 mil dividido por 200, que dá uma rotação de 250 RPM. Então, a polia movida tem metade da rotação, metade da velocidade de rotação que tem a polia motora, justamente porque o diâmetro delas também tem essa relação. E aqui uma outra aplicação, né? A motora tem o diâmetro de 150 e a movida de 75. Então, a motora é o dobro. Então, o que vai acontecer? Se a rotação na polia 1 é de 1000, a rotação na polia 2 vai ser de 2000, porque acompanha essa relação, é o número de voltas. Certo, senhores? Essa aqui com esse exemplo, ficou claro aí para vocês a questão das polias, né? E a rotação entre elas? Tranquilo? Pegou primeiro com eco, mas eu creio que o Cláudio falou sim. João, você ia falar? Ficou certinho aí. Certinho. Então vamos para o último assunto aqui dos nossos algebrismos, né? É lógico que tem muito mais coisa, mas são conceitos que vocês vão carregar aí para as próximas web. Próximo web não, para as próximas UCs também, que é a dilatação térmica. Você vai falar, Cláudio? Fica à vontade. Não, tranquilo, ficou beleza, tranquilo. Pode continuar. Beleza. Então vamos para a dilatação.
Então, a gente já viu polia, né? Vocês estão fazendo transmissão, já viu as tensões que os elementos recebem, eixos e tudo mais. E agora, a dilatação térmica, né? Que também é aquela questão da folga ali, o rolamento está superaquecendo, a folga que ele tinha está travando, então, no mancal, e assim vai. Então, a dilatação térmica ocorre com todos os materiais, em maior ou menor intensidade, pois quando os materiais são expostos ao aumento de temperatura, seus átomos começam a agitar, e por isso ocupam mais espaço físico em sua estrutura. Então, ele aumenta o espaço que ele ocupa. Em outras palavras, né, ao se aquecer um arame de metal, é possível notar que ele terá seu comprimento aumentado e, se esse for resfriado, terá sua contração, né? Então, seu comprimento vai diminuir. Esse fenômeno é denominado dilatação e contração dos sólidos. Então, como que é a fórmula? ΔL, né? Variação do comprimento. Né? Deixa eu trazer para os números aqui para ficar mais fácil, né? Que é a variação do comprimento. É o comprimento inicial, né? L0, vezes o quanto esse material sofre, né, que é a condutividade térmica dele, que é o alfa, vezes a diferença de temperatura. Então, aqui, ó, vamos calcular para uma ponte de aço de 6 metros de comprimento que interliga duas colunas e uma estrutura ao ar livre. Sofre uma variação térmica na estação do verão de mais 40 a menos 40 na estação de inverno. Então, qual que é a variação de medida que essa ponte pode ter? Né? Qual que é o ΔL? Tanto de contração quanto de dilatação. Só a condutividade térmica ali, o alfa, né, é 1,2 vezes 10 a menos 5, né? O seu comprimento inicial é 6, temperatura inicial é mais 40 e a temperatura final é menos 40. Então, ele joga na fórmula, né? Qual que é a variação, ΔL? Né? É o comprimento inicial 6 vezes a condutividade térmica desse material vezes a diferença de temperatura, que é a final menos inicial, que é 40 menos 40, né? Para dar certo aí a fórmula. A temperatura final era negativa, a temperatura menos, né? Oh, caramba. Vamos lá. Temperatura final 40. No caso, poderia ser diferente também, né? A temperatura ele colocou aqui 40 menos, que é o da fórmula, e o menos 40 é o valor da T final ali, né? Deixa eu trazer para o nosso whiteboard aqui. Como é o último assunto, né? Dá para a gente já trabalhar, a gente tem uns minutinhos aqui antes de começar a próxima web. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Você não entendi, não. Vamos jogar aqui, ó. Esse delta aí não entendi, não, viu, professor? Delta, tudo que você vê delta significa variação. Então, por exemplo, você vê um delta T, aqui o Tzão é variação de temperatura. Tem delta Tzinho, que é variação de tempo. Então, é o inicial menos o final. Vou trazer aqui, ó, do lado. Eu só não tenho um delta no meu, vou usar D, tá? Significando delta. Então, delta T é igual ao T final, né? Pois é, você tá pegando lá. Menos T inicial. Delta. Você pode ter, aqui o Tzão, você pode ter delta L, né? Essa questão você entendeu que o delta significa uma variação, né? Que basicamente é só o delta. Você conseguiu pegar? O delta L. Vamos lá pro delta L então. Delta L. Você falou da temperatura lá, né? Que aí tá aqui, né? O delta L, né? Que é 10, né? Uhum. Que é... Eu não tenho um alfa aqui também, gente. Eu vou usar o A, mas não é A, é alfa, tá? É a letra grega. Vezes o delta T. Então, vamos lá. Delta L. Qual que é o comprimento inicial? É 6, né? 6. Vezes 1,2. Eu vou colocar isso aqui, ó. O que significa esse E? É a mesma coisa que 10 elevado a alguma coisa. Então, E menos 5 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 5. Vocês já viram na calculadora científica aí, né? Que tem um E, Uhum. que é o... Na verdade, sem ser aquele Ezinho do exponencial. É o Ezão grandão, que é
eles usam, ele coloca eng, né, na calculadora lá, uma, como fala? Abreviação de engenharia, né? Eu não sei por que que chama esse nome. E lá tá eng, eu acredito que seja engenharia lá. Mas esse e é menos 5 é a mesma coisa que esse, deixa eu colocar aqui do lado, né? Quando eu tenho 10 elevado, o chapeuzinho é simbolizar que o número está elevado, né? 10 elevado a menos 5 é igual a I, né, maiúsculo, menos 5. Isso aqui é a mesma coisa. Então, voltando aqui no nosso exercício, Cláudio. Delta T, temperatura final. Ele colocou aqui menos 40, né? Vou até Foi. chamar um parênteses aqui para ajudar. Menos 40. A fórmula tem um menos, né? Menos. E o T inicial é 40 de novo, né? Isso. É menos 40 de novo. Então isso aí vai dar um... A gente só vai inverter que o resultado vai dar no mesmo. Então vai dar 6. Quem consegue fazer essa multiplicação a primeira aí? 6 vezes 1,2. Eu vou fazer aqui, ó. 7,2 e a menos 5 ainda, né? Que vai dar um monte de 6 vezes. dízimo. 6 vezes 1,2? É, só que esse 1,2 aí tá vezes 10 a menos 5 também. Então eu trouxe ele aqui, ó. Multipliquei só o 6 pelo 1,2 primeiro. 7,2 vezes 10 a menos 5. 7,2, né? É, só que com um monte de casa na frente. 0,000, né? Uhum. Então aqui, ó. Agora eu vou fazer menos 40, menos 40. Quanto que dá isso? Menos com menos? Vai continuar menos, né? Menos. Então vai ser menos 80, certo? Uhum. Como não está multiplicando, menos com menos continua menos. Se estivesse multiplicando, menos com menos ficaria mais. Aqui a gente ainda não está multiplicando. Então, meu delta L, né? Vai ser esse valor aí. Você vai ter que multiplicar agora. Deixa eu fazer aqui também. 7,2 Menos 8. vezes, né? O 10 a menos 5. Vezes o menos 80. O meu tá dando errado aqui. Alguém conseguiu fazer aí? Aí, mas na calculadora aqui eu tenho que pôr esse menos 80 aí, primeiro? Não, depois, né? Só vai ficar pelo menos 80. Pois é. Vezes 10 o quê? 10? Elevado a menos 5. 10 menos 5. Ah, agora eu achei que eu queria. Beleza. Ah, agora sim. Não, o meu não dá, não. Calculadora é teimosa. O meu dá 0,0001, né? Que é o 10 a menos 5, vezes. Eu quero multiplicar por 7,2. Aí, agora sim. Dá 0, deixa eu ver quanto é 0. 1, 2, 3, 4. 7,2 vezes o menos 80. E aí você multiplica por 80 negativo. O meu delta L deu negativo, mas como é delta, né? Ele vai variar para mais quando tiver 40 graus e vai variar para menos quando tiver menos 40. Meu Deus, 0,00576 metros. Chegou na mesma coisa aí? Meu não. Qual o passo que ficou? Ficou aqui no 10 a menos 5? Foi. Você vai ter que fazer o seguinte. Não sei qual calculadora você está usando, se é do celular. Para fazer, se for no celular, eu tive que digitar 5, colocar ele negativo e aí apertar um botãozinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir a câmera aqui. Consigo colocar, ó. Tive que colocar o menos 5, tá vendo? Entendi. E no meu tem um botão de 10x, ó. 10 elevado a x. Deixa eu ver se consegue chegar perto. Só que não tá Deixa ela que eu vou fazer amanhã no caderno. fechado. Então eu tenho menos 5, ó. Vou apertar o 10x. Olha lá, ó. Deu 0,0001. E agora eu multiplico, ó. Multiplicar por 7,2. E aperto o Enter, olha lá. Então, esse 7,2 vezes 10 elevado a menos 5 dá 0,0040 zeros e aí o 7,2. Certo? Certo.
E aí eu multiplico pelo 80 negativo, olha lá. Ó. Multiplicar pelo 80 negativo, aperto o Enter. Olha lá o resultado. Menos 0,00576, que foi o que eu coloquei lá para vocês. Entendi. Acho que eu podia até era projetar a calculadora do computador, né? Foi menina agora no celular. Mas é isso. Deixa eu voltar aqui no nosso material. Então, esse é o nosso. Assim a gente encerra, né? O nosso planejamento com referência ao livro. E posteriormente, né? Vai chegar aqui ao valor de 0,00576 metros. Com Vou isso a tirar gente. Ah, quer tirar uma foto? Vou voltar aqui. Com isso a gente finaliza, né, o material do livro e a gente vai ter 3 webaulas ainda, né? Depois dessa. Então a gente vai trabalhar com dúvidas. Então a partir de semana que vem é dúvida, dúvida, dúvida. Então a gente tem 1 hora, né? Do que precisar, né? Mandar no chat lá, só para a gente falar sobre dúvidas. Beleza. Então é isso, senhores. Ficou alguma dúvida dessa aula de hoje? Bons conceitos aí para vocês revisarem, né? Essa foi mais difícil que a outra. Quando começa a entrar a matemática, entra o algebrismo, vai ficando mais. Tem que aquece mais, né? A cuca, né? Vai esquentando mais a cabeça, mas não vai ter jeito. Isso aí a gente não vai escapar, não. O segundo módulo, nós já vai começar na parte de usinagem. Aí já entra torneamento, fresamento, furação, alguns processos de fabricação a gente já começa a falar, né? E aí nos momentos presenciais vocês já vão trabalhando com torno, com fresadora, com furadeira de bancada. Beleza, tranquilo. Entendido? Entendido. Muito obrigado, viu, professor? Fechado, senhores. Qualquer coisa estou à disposição. Agradeço aí a presença de todo mundo. Mandem lá no grupo, né? Pessoal voltar. Aqui já tá os 2 fiéis escudeiros aí, né? O Cláudio e o João que não faltam, né? Mandem pro pessoal aí. Deve ter um grupo, né? O pessoal continuar, que acaba que a nossa web, além de trazer um conhecimento, muitas vezes ajuda, né? Avisem eles aí que a próxima já é de dúvida. A gente vai com dúvida aí sobre os exercícios, a gente vai falar sobre cada um deles. Tranquilo, nós avisa lá. Então, fiquem com Deus aí. Até a nossa próxima web. Até mais. Tchau, tchau. Entendeu?